Bom dia a todos, caros alunos, estudantes inscritos nesse curso, denominado Estudos do Tempo Histórico, Tempos do Tempo e Teoria da História após 2010, Tendências e Conceitos. Curso esse que faz parte das atividades da 37ª Semana de História da Faculdade de Ciências e Letras de Assis, não é? Hoje vamos para a segunda parte do nosso curso. Então, eu saúdo a todos, agradeço por estarem de volta aqui, e num horário cedo, e por isso eu desejo, então, um bom dia a todos. Vamos, então, à nossa, desde ontem, né, imersão teórico-filosófica. Eu alertava um comentário que eu fiz ontem, e que vale a pena a gente partir desse ponto, né? Como que nós temos uma formação de teoria da história no Brasil que é muito voltada para a historiografia e menos para a filosofia, né? Então, justamente esse curso que eu estou fazendo com vocês hoje, ele tem um pouco a tendência, né? Ele tem a tendência, melhor, ele tem o objetivo de reverter essa tendência, fazer cursos mais teóricos, né? Menos voltados para a historiografia. Não que a historiografia não seja importante, mas é que, acredito eu, a nossa formação, devido a esse viés mais historiográfico, ela deixa algumas questões da teoria da história em suspenso. E um desses é a questão do tempo. Por isso, a minha insistência nessa temática, né? Que tem monopolizada, não diria, monopolizada é uma palavra forte mais, mas que tem desempenhado um papel bastante significativo nas publicações e nas discussões em termos de artigos nas grandes revistas de teoria da história recentes, problema das temporalidades históricas, né? E, obviamente, esse quadro que eu comecei a apresentar para vocês desde ontem, ele traz autores que nem sempre são historiadores, ou quando são historiadores, têm uma forte formação filosófica. Então, isso caracteriza essa área de estudos, né? Uma área de estudos pertence à história, como é a teoria da história, mas que é voltada para a filosofia da história. Aliás, a rubrica, tanto nas agências de pesquisa brasileiras, CNPq, FAPESP e outras, a rubrica se chama Teoria e Filosofia da História. Quer dizer, ela prevê essa duplicidade de elos, né? Com a filosofia e com a teoria, que seria uma sub-área da história, né? O pensamento histórico. Eu resumo, quando eu dou aula para os meus alunos, quem tiver aí vai saber, logo na primeira aula, eu resumo. Eu falo que o historiador tem que ter uma formação em pensamento histórico. Isso envolve tanto a teoria quanto a filosofia e também a historiografia, na medida em que os historiadores também produzem teoria, né? Dentro das suas práticas de pesquisa. Então, é uma área muito ampla e que reúne várias camadas de problemas e questões, tá certo? Mas vamos lá. Então, né, a nossa parte. Ontem nós tratamos, né, da tendência da metafísica do tempo histórico, que era a presença, né? Hoje, nós vamos tratar das duas outras tendências da metafísica do tempo histórico, segundo aquele enquadramento, aquele diagrama que eu fiz ontem. Vamos tratar hoje das múltiplas temporalidades e também da filosofia analítica do tempo histórico. Novamente, não é? Eu reitero o que eu afirmei ontem, que esse curso ele tem mais uma ele tem uma ambição, né, digamos assim, de dar uma visão panorâmica sobre essa área, já que entrar nos
nas sublinhas de pesquisa de cada uma dessas tendências, levaria o curso muito longe, tornaria impraticável essa abordagem em um mini curso. Então, estou dando um destaque para o aspecto panorâmico, para fornecer a vocês uma visão de conjunto da área e fornecer a vocês também algumas chaves de leitura para que vocês possam se orientar nessa área altamente disputada e produtiva e que, porventura, possam se interessar em iniciar algum tipo de pesquisa, seja por motivos puramente teóricos, seja por motivos também da prática de trabalho, da pesquisa de vocês, que envolve problemas teóricos. Né? Então, por exemplo, né, as pessoas... Ontem, não deu tempo de eu falar, mas aquele paradigma da presença, ele além de ter o seu viés propriamente teórico, que foi o que eu mostrei, ele desencadeou uma grande discussão, como eu mostrei, na questão da justiça histórica, né? Dos memoriais, das comissões de transição histórica, de memória, etc. Além disso, aquele mesmo paradigma da presença, ele desencadeou uma discussão muito importante sobre patrimônio histórico. Então, na verdade, essa discussão temporal, ela acaba se regionalizando, se localizando devido às demandas das áreas de pesquisa prática, né, das áreas de pesquisa documentais que os historiadores demandam. Né? Então, é importante isso também. Agora, eu sei que manter essa perspectiva, como eu disse, panorâmica, ela tem, além de você perder, obviamente, o chão dos textos, né, que são os detalhes e que vão cada uma dessas três tendências da metafísica do tempo histórico, elas acabam se dividindo em subtendências, sublinhas, etc. Né? Tem um outro prejuízo também, que é o seguinte: esses autores, em geral, a maioria deles que nós estamos tratando aqui, eles não só apresentam os conceitos e as discussões teórico-filosóficas, mas eles também ilustram, analisam textos historiográficos. Né? Então, isso é muito importante também. Então, isso também eu não tenho tempo de mostrar para vocês. Eu gostaria de futuramente exercitar essa capacidade, trazendo toda essa discussão teórica sobre a temporalidade para a historiografia brasileira. Não sei se eu vou conseguir fazer isso, já que eu estou imerso nessa questão teórica e tem muito chão ainda pela frente, mas pelo menos ocasionalmente, ou então chamar, não é? Quem sabe os meus orientandos, os estudantes, possam fazer esse caminho junto comigo aí, trazendo essas questões teóricas para a historiografia, particularmente para a historiografia brasileira. Né? Bom, então ontem nós começamos com a presença, que são é a primeira das três tendências da nova metafísica do tempo. Hoje nós vamos tratar de temporalidades múltiplas e vamos tratar do tempo histórico analítico. Né? Tá? Então, nova metafísica do tempo, tá? As duas estão aí. Tá certo? Olha, vamos começar pelo que, a tendência que nós estudamos ontem, da presença, e a segunda temporalidades múltiplas que nós vamos estudar agora, o que elas têm em comum. Né? O que elas significam uma renovação importante dos estudos do tempo na teoria da história? Porque elas ofereceram para o pensamento histórico, para a historiografia, alternativas de pensar o tempo diverso dos modelos de pensar o tempo, como o modelo linear do tempo, ao longo do tempo e não retorna ao início,
e o tempo circular, que é o tempo onde você tem o início em um ponto e o retorno ao mesmo ponto, tá certo? Claro que a ideia de tempo linear ela é mais, digamos assim, palatável, ela é mais atual para nós. Nós estamos acostumados em pensar o, o, o tempo linearmente, pelo menos em termos de progresso, mas também já prevaleceu na história, antigamente, a noção circular. Eu não coloquei a imagem aqui, mas poderia citar também que, além dessas duas imagens, né, conceitos do tempo mais usuais, a nova metafísica do tempo, a presença e as temporalidades múltiplas, também oferecem uma alternativa para um outro tipo de imagem do tempo muito utilizada na historiografia, que é a imagem do tempo que é mais característica de um hegeliano ou mais também marxista, né? O pensamento dialético. O pensamento dialético aí, né? Nem linear e nem circular, mas vertical. Bom, mas enfim, não é? São essas três imagens basicamente com os quais nós costumamos ou se costumava pensar o tempo histórico. É a elas que a presença e também a múltiplas temporalidades que trataremos agora, a elas se oferece uma alternativa em termos de pensamento. Então, bom, a presença, só para lembrar, né? A presença, ela é basicamente, esse é o diagrama da ideia do tempo histórico como presença, ou seja, nós estamos em um ponto aqui agora, cada um de nós está nesse ponto, né? Você tem para o lado direito e para o lado esquerdo um absoluto qualquer, né? Um lugar qualquer absoluto, não se sabe para onde, né? Agora, para cima você tem o futuro e para baixo você tem o passado. E a ideia é de que do paradigma da presença é de que o tempo histórico ele ocupa um lugar de passagem, um entre o futuro, o passado e o presente. Ou seja, o momento atual, embora ele se desloque, o momento de agora, embora ele se desloque para frente, né, no tempo, ele sempre reúne, né, ele é contíguo, é um diagrama da contiguidade entre o presente e o passado, e o futuro também. Você tem sempre no presente, no agora, no momento atual, três tempos que estão superpostos: o presente, o passado e o futuro. Essa é basicamente a ideia do diagrama do tempo que o paradigma da presença que nós estudamos ontem propõe. E agora, qual seria a alternativa das múltiplas temporalidades, essa que nos interessa a partir de agora na nossa sessão de hoje, né? Bom, então aí você tem um grande nome, que é o grande conceptor, não é? Aquele a partir do qual todas as linhas da metafísica do tempo histórico que pensam em termos de temporalidades múltiplas partem, que é o parte, né? Que é o Koselleck. Todo mundo, de alguma maneira, tem em Koselleck um ponto de partida. Então, vamos ler aqui, né? O trabalho de Koselleck é uma tentativa de substituir a ideia de tempo linear, homogêneo linguístico por uma noção mais complexa, heterogênea e multicamadas de temporalidade. Não é? Então, a palavra-chave das múltiplas temporalidades a partir de Koselleck é a ideia de que o tempo é heterogêneo e de que ele é formado por muitas camadas. Então, vocês veem, ao invés de uma imagem do tempo enquanto ponto de encontro entre temporalidades, a ideia de que o tempo é formado por camadas superpostas, né, que estão juntas. Né? E, na verdade, segundo Koselleck, essas multicamadas elas podem ser analisadas em três tipos de dicotomia. Primeiro, entre o tempo natural e o tempo histórico,
entre o tempo extralinguístico e o linguístico, e o tempo diacrônico e sincrônico, né? Isso não dá para explicar tudo em detalhe, mas nós vamos ver um pouco sobre isso na sequência, tá certo? Então, como vocês agora já têm os slides que o Pedro repassou para vocês, vocês já podem notar que a maioria dos meus slides tem bibliografia. Então, vocês podem ter aí referências importantes se quiserem iniciar algum tipo de leitura no sentido de explorar um pouco essa metafísica do tempo, certo? Bom, em primeiro lugar, Koselleck é um nome seminal, como eu disse, mas ele não pode ser considerado exatamente. Ele produz a sua metafísica do tempo muito antes dos anos 2000, né? Já na década de 80, ele já tinha escrito o Passado, né? Que é o livro mais importante dele a esse respeito, né? Então, ele é, digamos assim, um precursor da nova metafísica do tempo. Ele que vai dar as linhas de pesquisa que vão propiciar, né, que os novos teóricos da história pensem sobre a temporalidade histórica. Bom, essa aí eu trouxe para vocês imagens que indicam como pensar as temporalidades múltiplas, né? Primeiro, o tempo como camadas superpostas aqui. Então, digamos que essa camada superior seja do presente, mas essa camada ela está em contato com um passado um pouco mais distante e assim por diante até os passados mais distantes. Então, todas as camadas estão superpostas, em contato umas com as outras, como aqui no bolo também fornece uma imagem dessa daí, sobre múltiplas temporalidades. Agora vamos ver um pouco os conceitos, né? Então, o que eu já disse para vocês, as temporalidades múltiplas do Koselleck, elas permitem a gente pensar o tempo histórico como multifoliado, quer dizer, como tendo várias camadas. É outro termo que se usa para o termo multicamada, né? Multifoliado, né? Então, na definição dele, pensar não um tempo histórico único, mas sim muitas formas de tempo sobrepostas umas sobre as outras. Essa é a definição dele no passado-futuro. E mais, pensar o tempo como sedimentos ou camadas que diferem em idade e profundidade e que mudaram e se diferenciam um do outro em velocidades diferentes ao longo da chamada história da Terra. Veja, essa imagem daqui, que eu apresentei para vocês como ilustrativa das múltiplas temporalidades, ela é insuficiente para ilustrar o conceito de Koselleck, porque essas são imagens estáticas. E o que nós vimos lá na citação anterior do Koselleck é que essas camadas, além de elas estarem superpostas, elas, como são camadas temporais, elas têm ritmos temporais diferentes. Então, nós temos que pensar dinamicamente esse diagrama da temporalidade múltipla. Camadas superpostas e, ao mesmo tempo, né, vibrando, pulsando em ritmos diversos, dinamicamente. Então, isso fornece uma imagem do tempo bastante complexa para a gente pensar, então, a temporalidade. Por exemplo, podemos pensar na forma do Brodel, né? Dessas camadas, por exemplo, as camadas relacionadas com o tempo natural, geográfico, por exemplo, elas se deslocam a uma velocidade muito lenta, enquanto as camadas da história política se deslocam numa velocidade bem mais acelerada. Então,
você tem vários ritmos na história, e assim também a história social tem o seu ritmo, a história econômica tem outro ritmo, a história demográfica o seu próprio, e assim por diante. Então, muitas camadas que estão se deslocando em velocidades diferentes, né? Então, o Koselleck, ele chama essa estrutura multicamada do tempo de estrutura temporal. É o termo que ele utiliza aqui no livro dele, Passado e Futuro. Tá certo? Então, essa terminologia, estrutura temporal, não é gratuita, porque ele está pensando dentro dos quadros do estruturalismo francês, né? Embora ele seja um autor alemão, né? Mas não dá para entrar em detalhes sobre essa influência do estruturalismo na perspectiva do Koselleck, né? Mas é importante assinalar, certo? Vamos seguir as características. Bom, então aí as temporalidades múltiplas também podem ser pensadas dessa maneira, como um sítio arqueológico, em que você tem várias camadas de tempo, na superfície você tem o presente, mas ao longo do tempo, você vai mergulhando em passados cada vez mais antigos, certo? Mas, novamente, a gente tem que pensar isso dinamicamente. Quem pensava dinamicamente era o Foucault. Foucault dizia o seguinte, nessa mesma imagem, vocês sabem que o Foucault tem uma fase que ele chama de arqueologia. Então, a arqueologia era a pesquisa das camadas históricas sobre um determinado objeto. Então, você começa a cavar o objeto no presente e você vai aprofundando a escavação e achando mais camadas antigas. Só que o Foucault dizia, bom, mas essa imagem da arqueologia, do sítio arqueológico, da escavação arqueológica, ainda não é suficiente. Por quê? Você tem que entender que esse solo ele está em movimento. Então, as camadas mais antigas, elas podem emergir e se misturar com as camadas mais da superfície. Então, é um tempo multicamadas e, ao mesmo tempo, um tempo, uma temporalidade que mistura essas camadas, que faz com que as camadas não só estejam superpostas, como também envolvidas umas nas outras. E essa, né, também é a ideia do Koselleck a respeito das temporalidades múltiplas, né? Então, bom, vamos ver, né? Essa versão da temporalidade diverge do tempo linear, porque o tempo linear organizado em termos de antecedente e consequente, né? É uma linha de tempo onde você tem instantes sucessivos. Já o tempo múltiplo, do Koselleck, é organizado em termos de outra função, do diacrônico e do sincrônico. Então, vamos ver o que é isso pela imagem. O diacrônico, o que é? É o tempo entendido na vertical aqui, certo? Então, isso é diacrônico, ao longo do tempo, do presente ao passado. Mas, segundo a imagem dinâmica das temporalidades múltiplas, não é? Existe algo que faz com que essa diacronia do tempo seja também sincrônica. O que é? O presente, ele mistura todos os tempos passados que estão abaixo. Então, o presente para Koselleck funciona, desculpem, o presente para Koselleck, ele funciona como um sincronizador da diacronia, ou seja, todos aqueles tempos passados que estão abaixo, eles acabam sendo, não é, ritmados e trazidos à realidade, à nossa realidade, pela sincronia que o presente permite. Então, o presente é o sincronizador do passado. O presente, ele retira o passado da sua distância diacrônica e traz o passado ao presente, fazendo com que todo o nosso presente, na verdade, seja uma mistura de muitos passados ao mesmo tempo,
que percorrem velocidades diferentes. Então, né, nós estamos então sempre estamos envolvidos nessa complexidade. É isso que o conceito de tempo do Koselleck chama a atenção. Uma outra maneira de falar que ele chama que a sincronia do tempo diacrônico, ele tem um outro termo importante que é muito utilizado, que vocês devem encontrar bastante nas leituras, é a contemporaneidade do não contemporâneo. Ou seja, como todos os passados são sincronizados no presente, apesar da sua profundidade diacrônica, né, então nós podemos dizer que o não contemporâneo, quer dizer, aquilo que não é contemporâneo ao nosso presente, o passado, ele se torna contemporâneo. Então, é a contemporaneidade do não contemporâneo. Quer dizer, qualquer sincronia, nas palavras do Koselleck, qualquer sincronia é, ao mesmo tempo, diacrônica, em ato. Todas as dimensões temporais estão sempre entrelaçadas. Então, essa ideia importante de dimensões temporais entrelaçadas. Então, a grande tarefa da metafísica do tempo, segundo Koselleck, é partindo dessa ideia de que você tem multitemporalidades entrelaçadas, é como separar, analisar esta mistura caótica de tempos. Por quê? Se você conseguir criar um instrumento, o historiador, né, principalmente, e o analista teórico também, criar um instrumento para desembaraçar essas camadas temporais, separar, analisar essas camadas temporais, então aí ele tem um instrumento de trabalho prático. Então, a partir dessa perspectiva do Koselleck, ver o tempo como um tempo único se torna uma fraqueza da teórica e também um erro do historiográfico. Então, a necessidade agora, a tarefa agora, é analisar temporalidades. Isso significa o seguinte: bom, dado um objeto histórico qualquer que você estude, você tem que reconhecer nele a mistura de tempo e a tarefa historiográfica é analisar esse objeto de acordo com as suas diversas camadas temporais, o máximo possível e de acordo com os seus parâmetros de pesquisa. Né? Então, é isso que o Koselleck diz. Ele vai analisar a ordem do tempo de acordo com diferentes estruturas do tempo que moldam sentidos diversos da experiência histórica, pois esta última, a experiência histórica, pode ser organizada de acordo com duas marcas temporais. Isso daí também é bastante conhecido, talvez é o mais conhecido do Koselleck. Né? Toda a estrutura temporal, quer dizer, que é, como nós vimos, multifoliada, multitemporal, toda a estrutura temporal pode ser analisada de acordo com dois marcos temporais. Um deles é chamado de espaço da experiência, que é o passado organizado para um determinado presente, e o outro marco temporal é a experiência de expectativa, né? Desculpe, é o horizonte de expectativa, é a vanguarda das possibilidades futuras para qualquer presente. Então, eu fiz aqui uma linha, né? E desculpem, aconteceu um erro aí, porque eu fiz isso no PowerPoint, quando eu passei para aqui para o Google, ele perdeu, né? Então, vou ter que explicar. Bom, suponha que isso daqui seja uma linha do tempo qualquer, né, que vocês estão analisando a partir de um objeto histórico. Bom, você pode definir aqui no meio, por exemplo, uma linha, imaginem, do presente. Com relação ao presente, o presente organiza, não é, o que com relação ao passado? O espaço de experiência. Então, o espaço de experiência é um ponto cronológico no passado em relação ao presente. E o futuro também tem o seu marco, que é os horizontes, que é o horizonte de expectativa.
Então, o horizonte de expectativa ele está do outro lado do presente. O horizonte de expectativa são as possibilidades para as possibilidades que existem para o presente se transformar. Então, esta linha com presente, né, espaço de experiência de um lado e horizonte de expectativa de outro, isso define basicamente o que é uma estrutura temporal para o Koselleck. E é a partir dela que é possível analisar-se, como eu disse, as múltiplas temporalidades. Como essa análise se dá, né? Eu vou ter que desenvolver um pouco mais a ideia, mas a questão básica é essa. A estrutura do tempo é um instrumento de análise para as temporalidades múltiplas, certo? Vamos lá, então. Né? Bom, então, como eu disse para vocês, essa é a ideia básica de Koselleck sobre as temporalidades múltiplas. Como eu disse para vocês, a partir dele é que a partir de Koselleck, dessa ideia multifoliada de tempo, é que, não é, teóricos da história mais recentes, estudando as ideias de Koselleck, vão desenvolver aquilo que nós chamamos ontem de nova metafísica do tempo, que é o estudo de temporalidades históricas que se desenvolve principalmente a partir dos anos 2000, se intensificando bastante a partir dos anos 2010, tá certo? Então, é essa estrutura temporal que os continuadores da metafísica do tempo de Koselleck vão procurar desenvolver, certo? Então, vamos estudar alguns nomes que são contribuições mais recentes às múltiplas temporalidades que Koselleck estabeleceu. Então, tem um nome importante, que é o John Zamittl, né, que é na verdade, ele é um estudioso, é um historiador da ciência, no entanto, ele se baseia bastante em Koselleck para estudar a questão da temporalidade. Então, uma coisa que ele vai dizer é que o Koselleck ensina para a gente que as práticas dos historiadores não são esgotadas pelos artifícios da linguagem e da teoria da construção de histórias. Em outras palavras, isso quer dizer, e o Zamittl está chamando a atenção aí, que o Koselleck ele é um pensador que diverge do narrativismo de Hayden White. Então, ele é um antinarrativista. E a sua teoria das temporalidades permite pensar um outro tipo de paradigma historiográfico. Então, ele vai dizer, mas como isso é possível? O Zamittl responde, como é possível divergir do narrativismo preponderante na nossa cultura e pensamento historiográfico? Olha, ele vai dizer assim, bom, analisar as camadas de superposição do tempo para se tornarem úteis aos historiadores, né? O Koselleck ele estuda as estruturas do tempo. Quer dizer, a ideia de que os tempos são múltiplos, elas exigem dos historiadores que eles eles tenham que invocar o passado e os acontecimentos concretos do passado para explicar o presente. Então, a ideia de que você deve analisar as camadas do tempo, ela restitui à prática historiográfica um realismo que havia sido desencorajado, né, desmobilizado pelo narrativismo. Então, segundo o Zamittl, na maneira como ele entende as múltiplas camadas, as múltiplas temporalidades do Koselleck, essa é uma visão de temporalidade histórica inovadora, não só pela sua perspectiva de tempo, mas também porque ela recupera para os historiadores e para os teóricos uma ideia de passado concreto,
né? A necessidade de você lidar com fatos históricos concretos que estão envolvidos nas múltiplas temporalidades. Então, Zamito Kozelek, ele reedita o realismo histórico nas práticas dos historiadores, uma vez que, para você analisar qualquer porção de tempo, né, e qualquer camada de tempo a partir de um objeto histórico, é necessário você analisar a evidência real do período recontado. E isso, segundo ele, exige controles racionais em relação ao passado que você está analisando, que está constituindo. Então, é também uma questão de restabelecer uma perspectiva, né, racionalista para a história, de você entender, praticar a historiografia a partir de recursos analíticos que estão sujeitos a controles racionais, né, e que, portanto, vão permitir que os historiadores discutam qual é, afinal de contas, a perspectiva histórica mais interessante para um determinado objeto e para um determinado período. Ao passo que, segundo o Zamito, a perspectiva narrativista deixava os historiadores numa espécie de relativismo a partir do qual eles não conseguiam definir qual a abordagem mais interessante ou mais verdadeira sobre um determinado objeto histórico. Então, né, a análise temporal, a questão temporal, ela traz, repito, retorna, recupera esse realismo que a prática historiográfica e o pensamento historiográfico tinha perdido durante todo o período de prevalência, né, de predominância do narrativismo desde a década de 80. Né? Eu acho que eu dei para vocês uma imagem simples ontem do narrativismo. O narrativismo é a ideia de que, né, não é possível ter acesso direto à realidade histórica. Por quê? A realidade histórica, ela não pode ser recuperada enquanto tal. Por quê? A realidade histórica, ela só existe na medida em que nós a capturamos através de imagens, construtos mentais, conceitos. Então, essa é a ideia de narrativismo. Só é possível explicar a história narrando-a. Não é possível você pegar o passado em estado bruto, vivo, e dizer aqui está o passado, e isso significa que eu estou dizendo a verdade. Essa possibilidade não existe para o narrativismo. O que o Zâmbito está dizendo aí em nome do Koselleck é que a perspectiva temporal do Koselleck certamente não volta a um tipo de realismo tão cru como essa imagem que eu forneci a vocês, mas pelo menos a análise temporal ela permite com que o realismo do passado histórico, que se afirma através do tempo, retorne à prática e às considerações historiográficas. Então, digamos assim, o Koselleck, ele defende o que depois, né, o Ethan Kleinberg chama de realismo brando, tá certo? Realismo simplificado, tá certo? Mas essa é uma discussão que eu não posso fazer agora também. Outro nome importante das temporalidades históricas aí é o Helge Jordheim, certo? Ele também contribui para a compreensão multicamada kozeleckiana a respeito do tempo. Como eu disse, essas múltiplas camadas elas são sincronizadas, apesar da sua diferença diacrônica, apesar de você ter vários passados, cada um mais profundo que o outro, o presente sincroniza esses passados e envolve esses passados numa sincronia. Então, segundo o Koselleck, essa ideia ela permite descongelar o passado de tal forma que a representação recupere a experiência histórica, quer dizer, né, como o presente ele sincroniza o passado passado é uma realidade para nós também, né? Então, isso faz com que a experiência histórica que nós temos
através dessa sincronização, ela exija que a nossa aparelhagem mental represente esse passado, quer dizer, que nós possamos ter dele uma compreensão. Então, a ideia de que a representação ela recupera a experiência do passado. Então, o movimento diacrônico do passado, né, dos tempos históricos, é, ao mesmo tempo, uma experiência concreta que verifica a transformação histórica. Então, através da sincronia do passado, né, a questão de que a história se transforma, ela se torna algo real para nós, porque nós sentimos, através da sincronia que nosso presente tem em relação ao passado, nós sentimos concretamente a transformação. E segundo o Jodheim, essa sincronia é a única maneira de nós pensarmos a transformação histórica de maneira concreta. Qualquer outra teoria sobre transformação histórica não baseada na sincronização do passado seria uma teoria abstrata e, portanto, insuficiente para você lidar metodologicamente do ponto de vista historiográfico. Então, a representação linguística que a historiografia realiza depende da sincronização. Então, na verdade, né, os dois nomes que eu acabei de expor, como continuadores das temporalidades múltiplas, o Zâmito e o Jodheim, eles, digamos assim, são continuadores propriamente ditos das temporalidades múltiplas do Koselleck. Agora, nós temos outros dois nomes. O primeiro deles é o Helgeson. Tá? Ele já tem uma outra perspectiva. Ele é uma perspectiva, vamos dizer, ele aprimora também as múltiplas temporalidades do Koselleck, mas só que ele desloca algumas considerações temporais que o Koselleck faz para digamos assim, atualizar essa questão das múltiplas temporalidades. E ele, de certa maneira, então, ele, além de ser um continuador, é um crítico, no bom sentido, né, das temporalidades múltiplas do Koselleck. Vamos ver, então. Então, a contribuição de Helgeson para a metafísica koselleckiana do tempo radicaliza a noção de múltiplas temporalidades, promovendo o tempo histórico heterocrônico. Então, esse é o grande conceito importante, renovador das múltiplas temporalidades de Koselleck, proposto por Helgeson. É o conceito de heterocronia. Né? É que, segundo ele, né, nós temos que pensar, sim, tudo bem, o presente, como eu disse a vocês, ele tende a sincronizar os passados, fazer com que esses passados eles sejam ritmados juntos com o presente, certo? Mas, segundo Helgeson, isso é insuficiente, porque nós temos que entender também que essa sincronia é apenas uma tendência. Por quê? Na verdade, o passado ele não se deixa facilmente sincronizar pelo presente. Por quê? O passado ele fornece um padrão de temporalidade heterocrônico, quer dizer, um tempo que pulsa numa temporalidade completamente diversa do presente. Então, o presente, segundo o Helgeson, ele tem dificuldades em sincronizar o passado, não é tão simples assim. E por que isso é importante? Porque ele nota, aí vem a inovação do Helgeson em relação ao Koselleck, é que ele está pensando aí num debate pós-colonial sobre temporalidades. Ou seja, a ideia de que você tem um tempo colonialista, que é um tempo hegemônico, que procura homogeneizar o tempo histórico e processual, como se o tempo do mundo inteiro fosse igual ao tempo dos países capitalistas centrais, que são os países colonizadores. Certo? Bom, mas ele vai dizer o seguinte, mas é justamente porque os tempos do passado, né,
das regiões colonizadas são tempos heterocrônicos, né? Então, os tempos heterocrônicos eles vão forçar uma não contemporaneidade com o presente das sociedades centrais, né? Então, esse tempo não contemporâneo ou heterocrônico das sociedades colonizadas, eles vão contrapor a força homogeneizadora da modernidade. Então, segundo Koselleck, existe um tempo que ele chama de tempo moderno, que é um tempo de homogeneização, que é um tempo de sincronização, que é o tempo que o capitalismo impõe a todo mundo, principalmente o tempo das sociedades capitalistas mais desenvolvidas, centrais, né? Então, segundo ele, né, é necessário você entender o tempo heterocrônico a partir de uma perspectiva pós-colonial ou decolonialista e entender, então, que a partir daí é necessária uma revisão do quadro eurocêntrico de Koselleck. Então, segundo ele, nesse ponto, Helgeson é crítico, o Koselleck, ele está imerso aí numa temporalidade eurocêntrica, quer dizer, o seu modo de ver a temporalidade, apesar de falar em múltiplas temporalidades, ainda está sujeito a um eurocentrismo, a uma maneira de ver as temporalidades do todo mundo do ponto de vista da sincronização que o capitalismo central impõe ao restante do mundo e, portanto, aos seus satélites, né? Do ponto de vista social e econômico. Então, segundo Helgeson, se o capitalismo força os tempos locais, quer dizer, das comunidades locais a vibrarem em uníssono com a modernidade, a aceleração sobreposta dos tempos locais heterocrônicos recusa a coordenação global. Então, a ideia de que a heterocronia dos tempos locais, elas recusam a coordenação temporal da modernidade capitalista. Então, segundo ele, esse tempo dissonante, essa heterocronia, ela fornece uma modernidade alternativa. Isso é muito importante. Não é porque os tempos locais, segundo Helgeson, não é porque os tempos locais são heterocrônicos que eles estão num passado que seria o passado dos tempos das sociedades capitalistas centrais. Não é isso. Koselleck diz, a heterocronia das sociedades locais, subjugadas pelo capitalismo central, elas não estão num pré-capitalismo, elas estão no mesmo capitalismo. Acontece que essas sociedades, como a nossa, as africanas e muitas outras, elas, na verdade, elas oferecem uma outra alternativa de modernidade. Não é que elas estão em uma temporalidade pré-capitalista. Elas estão também dentro do capitalismo. Só que o que elas estão oferecendo é uma imagem da modernidade diversa daquela que o capitalismo central oferece. Então, é uma disputa de modernidade. Este autor, não é, ele, né, um dos exemplos historiográficos que ele dá para expor essa questão das temporalidades múltiplas, da heterocronia, é nada mais, nada menos do que os sertões o livro Os Sertões, né? E do Brasil, então, foi uma descoberta muito incrível, né? Ele, além dele ler Sertões, ele fala português e analisa. Então, esse autor é um dos nossos convidados, ele deve vir o ano que vem para dar aula na Unesp, na pós-graduação, mas eu acho que a gente vai fazer um convite maior, né?
aproveitando essa capacidade que ele tem de falar português. Bom, então, Kozelek, um outro nome que vem na Unesp o ano que vem, já está convidado, aceitou o convite, só falta comprar passagem, na verdade, e ter o dia certo para ele dar esse curso, um representante das temporalidades da presença que eu apresentei para vocês ontem, que é o Berber Bevernage, pensador belga. O Helgeson é norueguês, certo? É interessante que todo esse pensamento sobre temporalidades, nova metafísica, ele está situado, pelo menos de maneira concentrada, no norte da Europa. Não está na Inglaterra, não está na França, não está nos Estados Unidos. Está no norte da Europa, ou seja, fugiu dos centros, né? Quer dizer, eles não deixam de ser países centrais desenvolvidos, mas, digamos assim, fora dos eixos acadêmicos consagrados da Europa e dos Estados Unidos. Então, isso é interessante também. Bom, então, um outro nome que vai no mesmo sentido, esse alemão, é o Armin Landwehr. Esse também, provavelmente vem dar alguma aula para a gente, mas ele vai produzir, junto comigo e uma outra professora argentina, uma edição da revista História da Unesp sobre temporalidades históricas. Então, também já é uma pessoa que eu considero um importante renovador. A dificuldade dele é que ele escreve pouquíssimo em inglês. Você escreve em alemão, né? Isso tem uma dificuldade, então. Né? Mas, veja que os textos que eu uso dele são textos publicados em alemão aí e tal. Mas ele vai pensar também a questão das temporalidades múltiplas, né? E ele vai estar muito próximo daquilo que o Hegelson diz sobre o Koselleck, que ele também é um crítico, né? Então, ele diz que é necessário precisar a ideia de simultaneidade, a fórmula do não simultâneo. Esse alemão, né, Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Essa é uma tradução de simultaneidade no não simultâneo, que foi um termo que o Koselleck criou. Ele diz que é necessário precisar essa fórmula, né? Seguindo aquela ideia que o Hegelson já expôs ali, ele diz que é necessário você falar não em uma simultaneidade, mas em simultaneidades no plural. Quer dizer, você só pode pensar o que é simultâneo pluralmente. Aí dando também o viés dessa caracterização de que, embora você tenha uma tendência de uma sincronização do tempo mundial ao tempo do capitalismo, você sempre vai ter dentro dessa simultaneidades não concordantes com a sincronia que o capitalismo global tenta impor. Então, é necessário, segundo ele, você falar em simultaneidades, no plural. Para quê? Para fugir do que se chama de cronocentrismo, né? Que é a tendência de sobrepor através de desenvolver diferentes estágios históricos. Pois então, né? Bom, esse daí eu vou pular, deixar para amanhã, porque a gente vai ter mais tempo. Agora eu vou entrar na segunda, né? Hoje, para vocês lembrarem, nós vamos tratar das temporalidades múltiplas e do tempo histórico analítico. Então, eu acabei de falar de temporalidades múltiplas, agora eu vou falar de tempo histórico analítico, certo? Que é a segunda tendência da nova metafísica do tempo histórico que nos importa, né? Vamos tratar hoje. E com isso nós vamos para a terceira e última tendência dessa nova metafísica do tempo histórico. E justamente aqui, nessa terceira tendência da nova metafísica do tempo histórico, que é o tempo histórico analítico,
nós temos aí uma dificuldade suplementar, né? Eu disse inicialmente que a nossa formação de tempo histórico, a nossa formação de teoria da história, nos cursos de história, está voltado muito para a historiografia, e não exatamente para a teoria propriamente dita, para a história da historiografia, não para a teoria, o que é compreensível, não é? Mas, digamos assim, deixa a nossa formação em termos de pensamento histórico um pouco defasada. Isso é muito verdade para o caso do tempo histórico analítico, porque quando se estuda nos cursos de história, teoria da história no sentido pleno do termo, né, específico do termo, nós estamos acostumados muito a pensar em matrizes, a partir de matrizes filosóficas, teóricas francesas e alemãs, mas não a partir de uma matriz teórica anglo-americana. E é justamente esse o caso do tempo histórico analítico. Ele é baseado em um pensamento da filosofia da história que vem de uma matriz filosófica anglo-americana chamada filosofia analítica. Tanto que, né, existe, se vocês procurarem aí, né, no Google ou em livros de teoria da história, né, a chamada filosofia analítica da história. Isso vocês podem conferir. Peguem os grandes compêndios de teóricos de teoria da história publicados no Brasil e produzidos por brasileiros. Dificilmente tem um capítulo sobre filosofia analítica da história, porque o nosso pensamento teórico não se debruçou sobre essa linhagem do pensamento teórico da história que vem repito, do pensamento anglo-americano, tá certo? Então, além da deficiência teórica, nós temos uma deficiência em termos geopolíticos. Nós só pensamos francesamente ou germanicamente, e não anglicanamente, né? Mas, enfim, é um player, né? É um pensamento muito importante, né? Bastante, tem mais, você pode dizer que essa chamada filosofia analítica da história, ela começa ainda durante a Segunda Guerra Mundial. O primeiro grande filósofo analítico da história é o chamado Carl Gustav Hempel. Está aqui, ó, 1905, 1997. Ele escreveu uma tese sobre as covering laws. Não vou entrar em detalhes sobre isso, né? Mas basicamente a ideia de que se a história quiser atender aos padrões de cientificidade que as outras ciências, como física, né, obedecem, o historiador tem que produzir leis históricas. Então, esse é o primeiro ponto de vista da chamada filosofia analítica da história. Carl Gustav Hempel com as covering laws, tá certo? São as leis gerais da história, que como se traduz aqui no Brasil, tá certo? Bom, mas, digamos assim, esse tipo de filosofia analítica da história foi superado por continuadores e críticos da obra do Hempel. Então, já na década de 60, você tem um nome que vai renovar a filosofia analítica da história, que é o Arthur Danto, né? Morreu em 2013, tá certo? E esse autor, ele também, né, claro, não faz parte do que nós chamamos aqui de nova metafísica do tempo, que é mais recente, mas ele é que dá, digamos assim, os parâmetros para a nova metafísica do tempo se desenvolver a partir dos anos 2000, e principalmente a partir dos anos 2010, de acordo com as balizas cronológicas que nós estamos aqui organizando. Estamos pautando o nosso curso, certo? Desde ontem, tá certo? Bom, então, a filosofia analítica, ela tem
uma perspectiva importante em relação à perspectiva da chamada, ela se opõe à chamada filosofia continental. Então, veja bem, é uma divisão geopolítica do pensamento filosófico. Os filósofos analíticos são, como eu disse, ingleses e americanos. Tá certo? E a filosofia continental é continental o quê? Continental com relação à Inglaterra, é a Europa ocidental. Basicamente, os grandes produtores de pensamento filosófico, França e Alemanha. Então, a perspectiva analítica se opõe à filosofia, à perspectiva alemã francesa, que eles chamam de filosofia continental, situando, digamos assim, geograficamente o pensamento na Europa continental, né? E, assim, a tarefa da filosofia analítica é basicamente destrutiva. Pensa o seguinte: os pensadores da filosofia continental, francesa e alemã, eles produzem basicamente um pensamento metafísico e, do ponto de vista da filosofia analítica, metafísica é um vício da linguagem, de que a linguagem poderia ser depurada dos seus vícios metafísicos através de alguns procedimentos analíticos. Então, esse é o grande embate entre filosofia analítica e filosofia continental. A filosofia analítica entende a filosofia continental, repito, como tendo mergulhado numa metafísica, e essa metafísica acabou por deturpar, viciar a linguagem filosófica desses pensadores. Então, como eu disse, é uma tarefa destrutiva. Quando eles começam a pensar filosoficamente, quando eles conseguem pensar filosofica, quando os analíticos começam a pensar filosoficamente a história como Danto, eles não pensam em Hegel, não pensam em Marx, não pensam em Heidegger, em Nietzsche, nada disso. Eles simplesmente jogam isso na lata do lixo. Estou exagerando um pouco, mas é mais ou menos isso. Jogam esses filósofos da história na lata do lixo da filosofia. Não interessa isso. Isso é metafísica. É uma linguagem viciada. Temos que começar um novo ponto de partida para pensar a história. A história da filosofia dos alemães e dos franceses não importa. Temos que criar um novo ponto de partida. E qual é o novo ponto de partida? É a linguagem. Ou seja, o que interessa para pensar a temporalidade histórica não é o que o Heidegger disse sobre historicidade. Não é o que o Hegel disse sobre astúcia da razão. Talvez vocês não conheçam esse conceito, desculpem, não tenho tempo de explicar agora, mas, enfim, eles desprezam os conceitos clássicos da filosofia da história do Hegel, do Kant e também do Heidegger. Eles não importam esses conceitos são metafísicos. Então nós temos que começar de um ponto zero para pensar a história. De onde vamos começar? Vamos começar da linguagem, a linguagem do homem comum. É ali que se encontra a base a partir do qual se pode pensar a história. Não só sobre a história que os homens comuns pensam, mas também sobre a história que os historiadores produzem. É isso, é essa terra, é a partir dessa terra arrasada que o Danto começa. Isso já na década de 60. Então, ele é um autor da década de 60. É um
filósofo analítico da história. Bom, e justamente ele vai dizer, né, a ideia de que ele parte da ideia de que o pensamento é uma característica geral linguística compartilhada por todos. Tá certo? Bom, então vamos ver o que seria compartilhado por todos em termos de pensamento histórico, né? O que a nossa linguagem comum pode nos ensinar sobre pensar historicamente, sem ter de apelar para nenhuma filosofia, nenhum sistema filosófico. Esse é o ponto de partida do Danto, tá certo? Vamos lá, então. Então, tempo histórico segundo a filosofia analítica, né? Imagina aqui uma afirmação histórica, uma afirmação temporal. Eu participo de uma classe sobre o tempo histórico agora. Isso é aplicável a mim e a vocês. Eu como professor, vocês como estudantes. Tá certo? Por que essa frase tem caráter histórico? Ou melhor, temporal. Porque ela é temporalizada. Porque existe um verbo no presente e porque existe um advérbio aqui. O Danto chama isso de frase temporalizada. São as frases que têm um marco temporal. Eu estou falando de agora, um marco temporal. Agora, imagina essa frase aqui que vocês poderiam ver num livro manual de história. A Guerra dos 30 Anos começou em 1618. A Guerra dos 30 Anos começou nos anos de 1618. Segundo o Danto, aqui, na primeira frase, você tem apenas um marco temporal. Já nessa segunda, você tem dois marcos temporais. Por que dois marcos temporais? Porque quem estava lutando, quem era contemporâneo da Guerra dos 30 Anos, não poderia saber que ela duraria 30 anos depois de 1618. Então, só quem pode fazer uma afirmação que a Guerra dos 30 Anos é uma guerra de 30 anos é quem viveu depois dela. Senão, não saberia que a guerra tinha 30 anos. Então, aqui você tem dois marcos temporais. O marco temporal, que é o da Guerra dos 30 Anos, que começou em 1618, que é o passado, e um marco temporal do presente, que é do presente não, de todo aquele que viveu depois da Guerra dos 30 Anos e que então, devido à passagem do tempo, consegue saber a duração dela. Então, aqui são dois marcos temporais. A Guerra dos 30 Anos começou em 1618. Obviamente, o cara que estava lá no meio da guerra não poderia saber que duraria 30 anos. Se ele soubesse, talvez ele não tivesse lutado, não é verdade? Entrado na guerra. Bom, enfim, mas veja, esse tipo de, sim, né, para o Danto, né, esse tipo de frase, de linguagem cotidiana que caracteriza a linguagem histórica. Não precisa ir muito longe disso. É o fato de que, né, essa frase, a Guerra dos 30 Anos, tem dois marcos temporais, chamou de frase narrativa. Então, todo o desenvolvimento que ele vai fazer dessa questão da história, do conhecimento histórico, da explicação histórica, está em torno desse único conceito que ele retirou de exemplos da linguagem, que ele chama de frase narrativa. O que é basicamente a frase narrativa? Olha, segundo as palavras dele, toda a verdade sobre um evento só pode ser conhecida depois que ele aconteceu. Então, novamente, né, a filosofia analítica sempre parte do óbvio. A gente fica pensando assim, puxa, mas então, pô, descobriu a pólvora, né? É uma coisa que... E daí? Né? Então, a gente pensa que ele vai viver, que a filosofia analítica vive nesse terreno do senso comum. E, de fato, ela parte do senso comum, mas é a partir daí que ela desenvolve os insights interessantes. Então, do fato de que existe a frase narrativa, ou seja, de que nós só conhecemos a verdade a partir depois do que ela aconteceu, então nós só podemos dizer que a guerra
30 anos depois disso. E aí o historiador vai ter que reunir os elementos dizendo, olha, isso aí começou em 1618, mas durou 30 anos, porque teve a batalha XYZ, que pegou a Bélgica, a Alemanha, a Holanda, né? Uma coisa gigantesca, 30 anos. Né? Então, é uma guerra múltipla, né? Na verdade, nós podemos falar de uma só, que durou 30 anos. Né? Então, bom, então se toda a verdade só pode ser conhecida depois, aí tem a questão do relativismo. Ou seja, se tudo só pode ser conhecido depois, então a verdade histórica ela pode ser também indefinidamente revisada. Né? Por quê? Bom, pode ser que um outro historiador, depois daquele o historiador veio, não, a Guerra dos 30 anos durou 30 anos, aqui estão os documentos que comprovam a duração da Guerra dos 30 anos. Mas aí vem um outro historiador que diz, não, olha aqui, eu encontrei outros que diz que as Guerras dos 30 anos não foi uma guerra só, foram várias guerras, então você não pode dizer que ela durou 30 anos. Então, a verdade histórica, devido ao fato de que os historiadores sempre se posicionam depois do evento estudado, ela pode ser indefinidamente revisada. Isso levaria ao relativismo histórico? Não, segundo White, não. Por quê? Porque as afirmações, ou seja, as frases narrativas que o historiador cria para produzir uma verdade histórica, ela depende também de normas epistêmicas da pesquisa. Então, uma verdade ela é derrubada dependendo de se o historiador que produz uma nova tese sobre a Guerra dos 30 anos pode refutar a tese, essa mesma tese, através de outros elementos que vão fazer parte da pesquisa e que vão ser naturalmente analisados e considerados pela comunidade de historiadores. Então, é uma questão de... não existe uma verdade da história. Essa verdade só pode ser sustentada através da pesquisa e da comunidade de historiadores que discutem essa pesquisa, né? Discutem essas verdades históricas. Né? Bom, então, essa perspectiva do Danto, que também tem um outro nome que hoje não vou ter tempo de tratar, que é o Mink, Danto e Mink, na década de 60, e até o início da década de 70, essa é a teoria da história mais inovadora que existe. Mas aí já, no início dos anos 70, eu falei dele ontem, né? Vem o Hayden White com um livro Meta-História de 1973, que aí começa o chamado narrativismo. Né? Aí o que acontece? Todo esse esforço da filosofia analítica, que tinha começado com o Hempel na 1942, com o Danto e com o Mink nas décadas de 60 e 70 e outros nomes também, né? Esse esforço da filosofia analítica da história é varrido pelo narrativismo do White. Então, o narrativismo do White, a partir da década de 70, ele varreu, né, do mapa todas as discussões sobre normas explicativas ou epistêmicas. Quer dizer, a partir daí, não interessava mais a questão das frases narrativas, como elas se organizam, como elas produzem verdades históricas. O que passa a interessar, então, agora é basicamente os padrões culturais que produzem narrativas, não mais. Então, vejam bem, existe uma diferença bem clara entre a filosofia analítica da história, do Danto, e o narrativismo do White. O Danto e a filosofia analítica estão preocupados com padrões epistemológicos de produção da verdade, enquanto o White, o narrativismo do White, ele está preocupado com padrões culturais pelos quais os historiadores pautam a escrita da história. Tanto que o livro Meta-História, não é? Não vou poder hoje também entrar nesse assunto, infelizmente. No livro White, nesse livro Meta-Histórias, o White vai dizer que, né, existem vários padrões culturais que determinam a maneira como nós escrevemos e pensamos, e não apenas a história.
Então, a história, segundo ele, estaria basicamente centrada em um padrão realista de narrativa. Então, o que enquadra a explicação do historiador, o modo do historiador produzir pesquisa, né, é um padrão cultural, que é o padrão realista, ou seja, fazer com que a realidade, com que o que se narra historicamente corresponda à verdade. Então, é uma diferença bem grande com relação ao White, com relação do White, com relação ao Danto ali, né? Mas, após um longo período adormecida, né, a filosofia analítica da história experimentou um renascimento a partir de 2016, bem recente. Ou seja, o próprio Danto, né, antes de morrer, ele reconhecia que que a filosofia analítica da história tinha sido simplesmente desconsiderada, não havia continuadores. E agora, já em 2016, já depois da morte dele, né, que morreu em 2013, foi reconhecido um renascimento. E esse renascimento da filosofia analítica da história, já bem próximo de nós, é que permite dizermos, né, e eu estou dizendo isso desde ontem, que haja uma nova metafísica do tempo histórico baseada em princípios da filosofia analítica. Existem vários nomes dessa renovação. Novamente, não vou poder entrar em todos os nomes, eu vou apenas, né, mapear o terreno para vocês poderem se orientar, se quiserem, no futuro, para desenvolver suas próprias pesquisas. Ou, quem sabe, voltar para assistir cursos que eu darei. Eu darei um curso estendido sobre essa questão na pós-graduação, o ano que vem na Unesp, junto com esses professores estrangeiros que vão nos visitar aqui, né? Possivelmente o ano que vem, se tudo der certo em termos de passagem, pandemia, muitas variáveis de indeterminação, mas eles já aceitaram o convite. Então, seria uma boa oportunidade para a gente começar essa interlocução, essa discussão e interlocução, agora trazendo os nomes importantes, né? Agora, o grande nome da renovação da filosofia analítica da história é desculpem, o Roth, aqui, Paul Roth, tá certo? É vivo ainda, produz bastante, né? E é uma pessoa, tem uma perspectiva muito interessante. Bom, então qual é o grande problema agora, a partir da filosofia analítica? Qual é o problema da nova metafísica do tempo do Roth e de outros autores, que eu vou nomear daqui a pouco? Então, essa é uma imagem aí para poder ilustrar um pouco isso. É uma imagem que eu estou adaptando aqui, né, para a questão da história, a partir do Wittgenstein, que é um filósofo, né, um filósofo da linguagem muito importante aí do início do século XX. Tem até filme sobre ele, né, O Dever do Gênio, um ótimo filme aí, vocês podem ver, além de ler o pensamento dele. O Wittgenstein, apesar de ser alemão, ele é um dos alimentadores física da filosofia analítica. Não é o único, mas é um dos pensadores. Desculpe, cometi um erro. Eu falei que o Wittgenstein é alemão, mas não é alemão, ele é austríaco. Tá? Desculpe. Ou então, o Wittgenstein, ele tem essa imagem aqui, né? Na verdade, na imagem dele, eu não consegui achar um besouro, mas ele fala em besouro, mas aqui é uma libélula, né? Não sei, um inseto, né? Um inseto dentro de uma garrafa, certo? Então, essa é mais ou menos a situação que nós vivemos com relação ao mundo, como diz o Wittgenstein. Nós somos insetos dentro de uma garrafa. Quer dizer, que garrafa é essa? É a linguagem.
Nós estamos separados do mundo pela garrafa da linguagem. Tudo que nós podemos perceber fora dali, da realidade, nós só, como esse inseto, nós só percebemos através do vidro que é a linguagem. Então, essa é a perspectiva da filosofia analítica da história. Toda ela está baseada, como mostrei para vocês no Danto, em frases narrativas. Também do Hayden White, também na narrativa histórica. Quer dizer, a linguagem media necessariamente a nossa relação com o exterior. Então, como sair disso? Existe uma maneira da gente se desvincular dessa questão? Existe uma maneira de nós fugirmos dessa garrafa? Ou de, pelo menos, mesmo vivendo dentro da garrafa da linguagem, termos uma visão do exterior a ela, da realidade, melhor do que a que nós temos através do vidro? Existe alguma maneira de nós percebermos melhor a realidade que está fora? Ou nós estamos condenados a viver enclausurados na linguagem? Esse é um grande problema, então, que justamente a nova filosofia analítica do tempo histórico vai tentar resolver. Por isso, eu chamo ela de uma nova metafísica do tempo histórico. Certo? Bom. Nessa nova analítica do tempo histórico, o compromisso de Danto ainda prevalece. Ou seja, a explicação histórica ainda é sobre frases temporalizadas e não pode transcender a linguagem. Então, os novos filósofos analíticos da história não vão dizer que você tem que se livrar da linguagem, tem que ir direto ao concreto. Isso seria transgredir os princípios da filosofia analítica, já que ela parte da linguagem. Então, a linguagem, segundo Danto, segundo todos os filósofos analíticos, continua sendo o ponto de partida para nós conhecermos a história. Não existe outro lugar. É a partir do que nós dizemos e escrevemos que se explica a história. Não existe um acesso privilegiado aos fatos brutos que estão no exterior da linguagem. Mas aí surge uma questão que é a seguinte, essa questão que o Anker Smith e o Roth fazem. Nós poderíamos experimentar a mudança histórica que está do lado de fora, que pressiona a linguagem? Então, imaginam agora a garrafa. Essa garrafa ela está envolvida dentro de uma atmosfera, de um mundo, que é o mundo exterior. Esse mundo exterior, imagina que a atmosfera do mundo exterior tem uma gravidade diferente daquele dentro da garrafa, que é o mundo da linguagem. Então, existe uma diferença de gravidade do exterior para o interior. Então, nas paredes dessa garrafa, você tem uma força, uma pressão, certo? Então, o que vai acontecer? Filósofos como Anker Smith e o Paul Roth vão dizer, sim, nós vivemos dentro da garrafa da linguagem. Nós pensamos a história e escrevemos a história necessariamente a partir da linguagem. No entanto, essa mesma linguagem na qual nós estamos enclausurados, pensam, então, Anker Smith e Roth, essa mesma linguagem na qual nós estamos enclausurados, ela é afetada pela pressão que a atmosfera do mundo exterior exerce sobre as paredes da garrafa. Então, a linguagem, que é o nosso único acesso à realidade de dentro da garrafa, a linguagem sofre com essa pressão também necessariamente mudança. E a mudança que a linguagem sofre é correspondente à linguagem, desculpe, é correspondente à mudança que a realidade histórica passa no exterior. Ou seja, embora nós não possamos entender a mudança, nós não tenhamos acesso à mudança histórica concretamente, na realidade, nós não podemos fazer isso,
a mudança histórica que se opera no mundo exterior, ela exerce sobre uma linguagem uma pressão que também vai modificar a linguagem, vai modificar, portanto, as narrativas, os padrões epistemológicos a partir dos quais nós pensamos e escrevemos a história, né? Então, essa é uma maneira a partir da qual o Anker Smith e o Paul Roth pretendem resolver, não é, o problema lá do enclausuramento na garrafa, no qual a filosofia analítica estava, segundo eles, parado, e a partir daí eles pretendem, então, a partir dessa cláusula, desenvolver uma filosofia analítica renovada, então propor uma ideia de tempo histórico segundo a filosofia analítica nesse sentido renovada. Então, eles produzem, esses dois autores vão produzir um tempo histórico analítico, tá certo? Cada um, Anker Smith e o Paul Roth, tem as suas demarches, os seus modos de explicar como isso acontece, e eles vão em sentidos diferentes. Então, eles são, entre aspas, inimigos, apesar de fazerem parte da mesma perspectiva que é a filosofia analítica. Já outros dois nomes importantes dessa perspectiva da filosofia analítica renovada é o Kukkanen e o Van den Acker. Mas esses também vão tentar resolver o problema da filosofia analítica, essa questão do enclausuramento da linguagem, mas não vão no sentido de formular uma metafísica do tempo. Então, para fazer aqui uma subdivisão mais fina, de acordo com os nossos parâmetros, né, do nosso, lembrem-se, do nosso diagrama dos estudos de tempo histórico, o Anker Smith e o Paul Roth desenvolvem uma noção de tempo que pode ser considerada uma nova metafísica do tempo histórico, enquanto o Kukkanen e o Van den Acker, embora eles desenvolvam uma filosofia analítica renovada, eles não vão no sentido de desenvolver uma metafísica do tempo, tá certo? Bom, então, pessoal, já temos 9h41. Felizmente, hoje, novamente, né, nós só temos alguns minutos para questões. Então, nesse pequeno espaço de tempo, eu abro para vocês fazerem questões. Podem fazer verbalmente, e é melhor que façam verbalmente pelo microfone, ou pelo chat, né? E eu vou tentar responder o mais rápido possível para terminarmos logo, porque daqui a pouco, 9h50, nosso tempo se esgota e vocês devem ter outras atividades. Amanhã nós vamos à nossa terceira sessão, então nós vamos falar sobre... Amanhã nós vamos tratar na terceira sessão das tendências dos regimes historiográficos, dos regimes de historicidade e dos regimes historiográficos, amanhã, certo? E, na verdade, nós teremos a oportunidade de voltar a uma série, de fazer uma recordação de praticamente todos esses conceitos e autores que nós tratamos ontem e hoje, porque, na verdade, eu vou tratar os regimes de historicidade e também os regimes historiográficos a partir do que a maioria desses autores que eu andei estudando desde ontem pensam a esse respeito, tá certo? Então, embora isso entre numa camada diferenciada do nosso diagrama dos tempos históricos, né? Nós vamos continuar basicamente com as mesmas teses. Isso é bom porque vai ser possível nós recordarmos uma série de ideias que eu expus ontem e hoje. Ok? Bom, então, eu suponho que não há nenhuma pergunta, e já que ninguém se manifestou... Ah, sim, o Rogério Ivano, professor Rogério Ivano, da UEL, levantou a mão. Então, Rogério, por favor, faça a sua questão. Oi, Hélio, bom dia. Eu não vou ligar o vídeo aqui porque está com um problema aqui na câmera.
É, a ideia das frases narrativas, né, como o campo, né, de trabalho da filosofia analítica, é um dado, né, vamos dizer, extraído da sociedade, né, vamos dizer assim. A impressão que me deu é que, aparentemente, não é o historiador quem promove, né, a construção dessa frase, né, ela é um dado que ele, enfim, né, pode ser o que a gente chamaria hoje de história pública, né, formulada através de uma série de processos, né, do próprio historiador, evidentemente, mas, né, do literato, né, do jornalista, enfim, né, de vários outros, né, que vão construir, né, essa frase e vão legitimar, enfim, né, tornar ela uma verdade, né? Estaria correto, assim, no sentido de que, nesse sentido, o historiador ele trabalha só com, né, né, na filosofia analítica desse historiador, ele trabalharia só com uma posteriori, né? Ele não estaria, não se colocaria como alguém, né, que elabora, né, essa frase narrativa. Por outro lado, né, justamente essa filosofia seria talvez né, uma ferramenta fundamental para analisar, né, justamente a história pública, né, porque ela trataria a história pública, né, em grande medida dessa frase narrativa, né, dessa elaboração, né, dessa divulgação, né, dos conflitos, né, que cada frase, né, elabora. E eu acho que hoje está um tempo, né, um momento político, né, muito intenso, né, para a gente identificar, né, as várias disputas, né, em torno da legitimidade dessas frases. Não sei se, né, seria por aí uma forma, né, de abordar a filosofia analítica, né, para além da sua historicidade, né, inglesa. Rogério, bom insight. Eu nunca tinha pensado isso em relação à história pública, mas, puxa, né, eu não sei se a filosofia analítica participa dessa discussão de história pública, mas o seu insight é muito interessante. Eu acho que vale a pena investir nisso daí, né? Poderia ser uma contribuição muito, muito importante. Agora, certamente, né, a frase narrativa, ela é pública no sentido de que ela pertence ao senso comum. Quer dizer, até o historiador mais sofisticado para escrever uma frase narrativa, para escrever uma frase sobre o passado, ele precisa se basear nos modos comuns da linguagem, ou seja, introduzir na linguagem marcos temporais. Ele não pode fugir disso. Existe uma passagem do Anker Smith, desculpe, do Danto, que eu não vou lembrar agora exatamente onde está, mas depois eu posso recuperar se você quiser, que diz o seguinte: não é possível não pensar historicamente, porque existem frases narrativas em todas as linguagens. Então, faz parte de uma estrutura da linguagem. Quando você coloca tempo na linguagem, você necessariamente pensa narrativamente, não existe como não pensar. Então, ele até imagina, o Danto, né, ele imagina, bom, vamos supor que existisse alguém, uma mente, que não pensasse temporalmente, historicamente, né? Ou seja, eu não conseguiria conversar com ele. Eu e você, nós não conseguiríamos conversar com essa pessoa, porque a mente dele, a linguagem dele estaria destituída de temporalidade. Então, não existiria meio termo, não existiria diálogo com essa pessoa. Mas ele acha isso impossível, claro, porque é uma hipótese por absurdo, porque, para o Danto, todas as linguagens têm estruturas temporais, todas são necessariamente estruturas narrativas e, portanto, públicas, né? Essa questão do público e do privado,
é uma discussão do Danto que vem do Wittgenstein, das linguagens privadas. Quando uma linguagem, em que medida uma linguagem privada, quer dizer, que eu formulo como indivíduo, se torna pública, ou seja, pode ser reconhecida por um outro qualquer. Então, é uma discussão que envolve a questão do público, da linguagem pública e da linguagem privada, também pode ser um outro caminho interessante para esse insight que você teve. É claro que, por exemplo, você pode contrapor aquele livro do Viveiros de Castro, né? Brasileiro, né? O nosso aí, da Débora Danovski, né? Que você não pode dizer que todo mundo pensa temporalmente, porque descobriram já uma linguagem lá de uma tribo na Amazônia isolada que não tem tempo. Não declina verbo, não tem verbo. É verdade, isso é um nó na cabeça, isso aí. Então, como não? Como não? Como não pensar, né? Então, Como é não? uma questão, né? Aí já é uma questão antropológica aí. Pô, Wittgenstein ia ficar feliz lá no meio, lá, talvez. Espero que sim. Mas eu acho que é um princípio didático, né, fantástico para fazer a compreensão do pensamento histórico, né? Pensamos historicamente e a partir da frase narrativa, né? Acho que seria um princípio de compreensão temporal que acho que ajudaria muito, né? Resolveria muita encrenca epistemológica, né? Entender simplesmente isso, né? Que a Guerra dos 30 anos ocorreu em 68, tem 2 princípios de tempo, né? E, enfim, né? Uma compreensão bem assentada, né? Numa ideia de história, né? Que seria simples, né? Para compreender, ao invés da gente sempre estar às voltas com a própria absorção, né? A própria acumulação, né? De frases narrativas, né? Infinitamente, né? Mas obrigado, né? Então, mais uma vez, obrigado pela atenção, pela paciência e espero revê-los amanhã. Até a vista. Obrigado.